Bem-vindos às conferências do NDR, onde a geração de conhecimento se encontra com o compromisso em transformar vidas. Aqui, reunimos especialistas, pesquisadores e pós-graduandos, promovendo diálogos que conectam a academia à realidade regional. Cada encontro é uma oportunidade de construir pontes para um futuro mais promissor. Acompanhe nossas redes sociais para ficar por dentro de todos os eventos e conferências. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade do NDR. Pessoal, boa tarde, então. Então, a gente vai iniciar a conferência número 125 do Núcleo de Desenvolvimento Regional, né, com a nossa convidada de hoje, que é a mestranda do PGDRA, Ariane Antonini Capinos. Depois ela vai estar apresentando o título, né, do trabalho, discorrendo. Então, a gente inicialmente agradece, né, a todos que estão participando e acompanhando remotamente conosco, e a gente lembra que é uma apresentação onde a gente pode estar interagindo, né, com a Ariane em qualquer momento. Quem tiver online pode abrir o microfone, está perguntando, ou, né, durante, mandando questões no chat, a gente vai estar repassando para a Ariane. Então, Ariane, já de imediato passo a palavra para você. Né, boa palestra. Boa tarde, então, a todos e a todas. Agradeço o momento de fala, que é um tema, na minha concepção, óbvio, porque sou eu que estou fazendo uma pesquisa muito relevante, né? Então, o tema da pesquisa é a análise das diferenças sociais e trabalhistas entre os gêneros na ascensão profissional das mulheres no município de Toledo, Paraná. Esse tema gerou a seguinte pergunta de pesquisa: quais as diferenças na progressão de carreira das mulheres, considerando suas características sociodemográficas e o seu papel dentro da família? Para a gente poder responder essa pergunta, nós traçamos um objetivo geral e 4 objetivos específicos. O objetivo geral é analisar as diferenças sociodemográficas entre os gêneros na ascensão profissional das mulheres, levando em consideração suas funções domiciliares e a escolha pela família e pela maternidade no município de Toledo, e aí dos anos de 2000 a 2022, que foram os anos do censo. Estamos ajoelhadas no milho, rezando para que os microdados do censo saiam, né, para a gente poder terminar a pesquisa. E aí os 4 objetivos específicos são: o primeiro objetivo específico da pesquisa é identificar e analisar as mulheres pelas suas características sociodemográficas. As mulheres economicamente ativas, ou seja, são as mulheres que trabalham, que trabalhavam já nos anos de 2000 e 2022, pelas suas características sociodemográficas, ou seja, idade, estado civil, se ainda moram com a família de origem, se já migraram, se não migraram, como é que vieram para Toledo. O objetivo número 2, o objetivo específico número 2, é identificar e analisar os diferenciais de rendimento dessas mulheres. Qual a escolaridade delas, aonde que elas estão na carreira delas, o quanto elas estão ganhando, tudo no município de Toledo dos anos de 2000 e 2022. O objetivo número 3 é analisar o impacto dessas mulheres na família. Por quê? Porque muitas vezes nós somos impulsionadas a seguir carreira e também somos impulsionadas a cuidar da família. Então, qual que é o impacto da nossa carreira na nossa vida, na nossa família? E o objetivo número 4 é avaliar quais foram as barreiras organizacionais enfrentadas por essas mulheres no decorrer da trajetória trabalhista delas. Será que está todo mundo ouvindo bem? Tem gente que está, né? Ariane, aqui eu já perguntei para o mas só para esclarecer, quando você coloca no período de 2000 a 2022, você vai estar considerando todos os anos? Sim. Uma ótima pergunta. Não, mas eu acho que é porque 2000 e 2000, são os anos docentes. Se for da forma como está, né? Parece que são 2000, 10 anos. Parece que são os 22 anos. Isso, parece que são os 22 anos. Não, é o ano de 2000 e o ano de Que daí eu ia 2022. perguntar se o ano de 2010 ia ser também um ponto de análise, né? A Prof. Cris disse que é, então é. A apresentadora falou que é. São os anos do censo, né?
Então, é entre 2000 e 2022. Isso. Daí não significa que vai ser... Escalão vai ter, Marina, aproveitando já a introdução, Claro. lá no título você colocou a questão de gêneros e depois você especifica mulheres nessa necessidade. Se você está falando de gêneros, é que eu não entendo muito essa questão, mas falar de gênero, para mim, você está falando... feminino, já está falando dele. E aí depois você especifica, reforça que é as mulheres. As mulheres. É porque, na verdade, o que a gente quer mostrar na pesquisa é a diferença entre os gêneros, qual é a barreira que as mulheres enfrentam no mercado de trabalho. Então, nós vamos ter que mostrar essa diferença. Porque vai acontecer, vai ocorrer respostas, que depois vocês vão ver na metodologia, vão ocorrer respostas onde as mulheres vão dizer se elas se sentiram ou não preteridas por homens. Então, é por isso que foi colocado gênero, perspectiva de gênero. É porque assim, as características ali, quando ela for usar os dados sociodemográficos, ela vai comparar os gêneros. Aí, na questão das mulheres que ela quis colocar ali, é sobre a ascensão profissional. Então, É porque na hora lá de ver os dados da RAI, os dados do IBGE, que vocês vão verificar que a gente vai analisar, aí eu vou ter que analisar dos dois. Aproveitando a deixa 3 ali, você coloca que vai analisar o impacto. Eu sei que você não chegou na metodologia ainda, mas você vai usar um modelo econômico para mensurar esse impacto? Isso está pronto. Não vai ter modelo econométrico. A gente pode mudar a palavra, né? Que impacto. A gente tem que saber antes e depois, né? Mas o objetivo 3, na verdade, porque o trabalho, ele busca identificar a influência da estrutura familiar e das empresas. Então, quais as barreiras que as mulheres enfrentaram? Vindo das funções domésticas familiares que ela tem e as barreiras que as próprias empresas e as organizações impõem a ela. Então, essas duas coisas que a gente vai analisar. Então, realmente, a palavra impacto... É influência. Vai ter que amenizar por influência. Pode ser. Bom, e aí, claro que tem uma justificativa desse trabalho. A justificativa depois a gente vai verificar na metodologia, que nós vamos ter uma abordagem mista. Essa abordagem mista, qualitativa e quantitativa, ela vai oferecer para nós uma análise muito completa daquilo que foi determinante para as mulheres e quais as dificuldades que elas passaram. Com isso, a gente consegue compreender quais foram as reais barreiras e desenvolver, quem sabe, uma estratégia para melhorar a vida dessas mulheres de alguma forma, frente àquilo que elas mesmas nos mostraram que era um problema para elas. Bom, a revisão bibliográfica, eu fiz uma linha do tempo de quando que as mulheres entraram no mercado de trabalho, passando aí por alguns cortes, claro, mais importantes, para depois a gente chegar nas teorias. Como as mulheres entraram no mercado de trabalho, basicamente no século XVIII e XIX, que foi na Revolução Industrial, então, nós temos que, na Revolução Industrial, as mulheres já enfrentavam condições de trabalho mais desumanas, longas jornadas e salários inferiores. Depois, no século XIX e início do século XX, veio o início do movimento sufragista, que foi quando as mulheres começaram a querer votar, ser votadas e participar da sociedade. Posteriormente a isso, em 1940, 1950, no pós-guerra, em 1945 foi realizada a fundação da ONU, a Fundação das Nações Unidas, aonde nós tivemos, em 1948, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, hoje é Homem e Cidadão, né? Que afirma a igualdade de direitos entre homens e mulheres, incluindo o direito ao trabalho e a proteção contra a discriminação. Isso já em 1948. Posteriormente a isso, nos anos de 1960 a 1980, que eu coloquei, né, nós temos em 1975, a ONU declarou o ano de 1975 como o Ano Internacional da Mulher, reconhecendo a necessidade de se combater as desigualdades de gênero. Em 1979, teve a Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação. Isso já lá em 1979. E até hoje nós ainda não conseguimos, por isso que a gente está aqui discutindo.
Depois veio a Constituição de 1988, que o Cris também sabe, nós advogados temos inúmeras críticas à Constituição Federal, principalmente a questão do artigo 5º, que prevê que todos nós somos iguais perante a lei, porque, na verdade, nós não somos. Inclusive, o princípio da igualdade prevê que os iguais sejam tratados como iguais e os desiguais como desiguais, o que significa que existe desigualdade. O artigo 7º, inciso 30, que assegura a igualdade de direitos entre homens e mulheres nas relações de trabalho, o que a gente sabe que não existe. E o artigo 226, parágrafo 5º, que estabelece a igualdade de direitos e deveres entre os cônjuges. Então, nós temos aí, né, Cris? Então, nós temos aí uma Constituição Federal muito bonita, que, infelizmente, ela ainda tem algumas coisas aí a se melhorar. E aí, nós partimos para o ano de 2000, pulamos para o ano de 2015, com a Agenda 2030, ODS número 5, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas até o ano de 2030, sendo que nós já estamos em 2024. Então, se a partir de hoje nós falarmos todos os dias, 24 horas por dia, até o ano 2030, pode ser que a gente não consiga alcançar esse objetivo. Bom, para a revisão bibliográfica, então, agora eu trago algumas teorias, não só da economia, como também da psicologia, que são as teorias que a gente vai tentar depois, como questionário, tentar comprovar se acontece ou não. Bom, Gary Becker, Theodor Schultz e Jacob Mincer trabalharam na teoria do capital humano, que diz que o nosso salário é proporcionalmente equivalente a tudo aquilo que a gente adquire investindo em educação, treinamento e saúde. E existe a equação minceriana, que Mincer conseguiu quantificar toda essa teoria, dizendo que o nosso salário é igual ao quanto a gente investe em educação, o que a gente ganha em experiência, e depois a experiência ao quadrado é quando a gente estabiliza a nossa profissão. Porque de início, quanto mais a gente vai investindo em educação, mais vai sendo exponencial o nosso crescimento salarial. Posteriormente, ele vai chegar num momento onde ele vai estabilizar e não vai mais crescer, independente da quantidade de experiência que você tem. Bom, mas e aí o que isso teria a ver com a diferença de salário entre homens e mulheres? Primeira teoria. Nós, mulheres, alcançamos educação, treinamento no mercado de trabalho muito depois dos homens. E nós participamos da teoria da discriminação, ou seja, o empresário, hoje, ele poderia pagar mais caro pelo preconceito que ele tem. Não só ele, como muitas vezes os seus clientes, e até outros funcionários. O que seria mais fácil, então, eles contratarem homens brancos do que homens negros, mulheres negras, japoneses, indígenas, porque ainda tem aquele preconceito e aquele estereótipo que se manifesta em práticas discriminatórias, não só no contexto social, mas no mercado de trabalho. E aí as mulheres ainda passam por uma coisa chamada custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É quando nós, mulheres, como a gente tem a carreira e a família, a gente opta muitas vezes por ganhar menos, dependendo da qualificação que a gente tem, para conseguir dar conta do trabalho e da família, ter mais liberdade de horário e poder dar conta de tudo isso que a gente acha muito bonito dizer que as mulheres dão conta de tudo, mas que pode ser muito cansativo para todas elas. Bem, e aí aqui nós temos uma diferença da trajetória das carreiras entre homens e mulheres. Esse slide eu coloquei, pode ser que ele cause um pouco de frenesi. Por quê? Porque nem todo mundo concorda com tudo que está escrito aqui. Mas isso está aqui porque foi retirado de algum trabalho. Então, claro que está tudo bem, né? Mas o seguinte, os homens teriam uma progressão mais linear na carreira, porque as mulheres têm muitas interrupções. Por exemplo, a gravidez, a chegada do filho, já é uma interrupção na carreira.
O normal é que as mulheres fiquem 120 dias em casa, paradas, cuidando dos filhos. Contudo, todavia, entretanto, existem mulheres que acabam perdendo o emprego ou, quando descobrem que estão grávidas, resolvem abdicar da carreira para ficar um tempo em casa para depois voltar. Foi o meu caso. Eu fiquei 2 anos em casa quando eu engravidei. Então, a minha carreira, que tem 15 anos, desses 15, 2 foi por causa da maternidade. Existem algumas características que para os homens não são ruins e para as mulheres são vistas de outra forma. Por exemplo, os homens têm a característica da confiança, e aqui a agressividade não é agressividade física, tá? É mais como assertividade do que como agressividade. Autonomia, que seriam características muito boas para um homem no mercado de trabalho. As mulheres, quando do mercado de trabalho, as melhores são vistas quando elas têm essas características da empatia, da bondade. E é por isso que as mulheres acabam muitas vezes sendo dentro de uma grande corporação, ao invés dela ser a presidente, às vezes ela é a chefe do RH, secretária, porque ela trabalha com pessoas. As mulheres mais velhas se sujeitariam a líderes homens mais novos com mais facilidade do que os homens mais velhos se sujeitariam a mulheres mais novas como líderes no mercado de trabalho. Numa situação de conflito, um homem pode ser visto como enérgico e uma mulher como descontrolada. E aí a gente entra nas 3 grandes teorias reais que a gente vai tentar comprovar com uma metodologia. É a teoria do chão pegajoso, que representa uma segregação horizontal, onde as mulheres sempre são destinadas a atividades de baixo prestígio, menos tomada de decisão e mais sempre ligadas à economia do cuidado, como babá, secretária, diretora de RH, cozinheira, professora de educação infantil, enfermeira, técnica de enfermagem, cozinheira, lavadeira, passadeira. E isso faz com que as mulheres sempre permaneçam em posições de baixo status. Por isso o nome chão pegajoso, porque é como se as mulheres não conseguissem se descolar desse chão e emergir nas carreiras que são características mais masculinas. Aí vem a teoria do teto de vidro, que é a teoria que prevê que a mulher que conseguiu galgar alguns degraus na chegada lá para o sucesso profissional, ela bate numa barreira onde o homem continua ascendendo e ela para numa parte. Por quê? Ou porque a vida dela, mas ela tem filhos, ela não consegue, ela tem o pai para cuidar, ela não consegue se dedicar 100% à empresa e ela acaba ficando, não que ela não consiga chegar em algum cargo de liderança, mas são cargos de liderança sempre mais baixos do que os cargos masculinos. E aqui, a teoria da síndrome da abelha rainha, que é uma teoria da psicologia, que ela é de 1973, e ela foi descoberta. Ela iniciou por causa desses 3 psicólogos que faziam pesquisa nas grandes corporações americanas e começaram a perceber que as mulheres que conseguiam chegar à presidência, vice-presidência, gerência, elas acabavam propagando características masculinas de isolamento de outras mulheres e estereótipos de gênero. Muitas vezes com medo de serem vistas exatamente como, vamos abraçar as outras mulheres e vamos trazer todo mundo? Não, se eu cheguei aqui, elas que lutem sozinhas. E aí, a metodologia... Posso só você? Claro! É para você respirar um Sim, deixa eu me tomar uma água. Fazer um comentário da sua revisão de literatura, né? Que, olhando, por exemplo, para o momento que a gente está passando aqui na região, né? Tem toda aí uma divulgação que a gente tem vendo emprego, né? Faltando mercado de vagas de trabalho. Talvez seria interessante você trazer uma abordagem sobre mercado de trabalho e desenvolvimento. Né? No sentido de trazer a
a importância do seu tema na própria discussão para o desenvolvimento da região. Que existe, né, como se diz, uma parte da população que afirma, né, quando vai falar, né, ou vai discutir só para ter vagas de trabalho, né, e a região, que parte da população não quer trabalhar. Parte, né, dessa população que não quer trabalhar são mulheres. Trabalhar é das mulheres. E aí vem toda uma discussão de infraestrutura pública, né, de creches, de horários, né, para que as mulheres, né, que têm filhos, enfim, possam deixar os filhos, que eu acho que é muito importante, né, e eu acho que, né, deveria aparecer na sua revisão de literatura essa pontuação do desenvolvimento. Talvez para não entrar nas diversas teorias, o mercado de trabalho, desenvolvimento, algo nesse sentido seria muito interessante para você, porque vai caracterizar o momento econômico de Toledo, especialmente. Sim. Né? Que, enfim, nas discussões que a gente já participou, e a Elislaine sabe até melhor do que eu, que ela participou mais enquanto coordenadora do NDR, né, em outras situações. Então, tocar nessa tecla, eu acho que vai ser muito importante. Com certeza. Eu acho que ele vai acabar encaixando também com a questão familiar, que é um dos objetivos, né? Então, a mulher deixa de estar no mercado de trabalho porque ela não tem uma estrutura, ela não tem creche integral para deixar seu filho, então ela deixa o mercado de trabalho, ou ela vai se dedicar para uma atividade informal, né, com flexibilidade, para poder, com certeza, vamos inserir. Bom, e aí na metodologia, a metodologia vai ser de natureza aplicada, porque nós fizemos um questionário com 65 questões, e elas vêm em formato de funil, ou seja, todas as características sociodemográficas, passando pelo impacto na família e passando, e lá embaixo, como últimas perguntas, as dificuldades e as barreiras profissionais. Vai ser descritiva e explicativa. O procedimento de pesquisa de campo vai ser ex post factum, ou seja, depois que elas passaram por isso, né? As que estão querendo adentrar no mercado de trabalho e que acham que vão passar por isso não faz sentido. A abordagem vai ser qualitativa e quantitativa, uma vez que nós vamos ter os dados que vão ser extraídos desses questionários, mais os dados que vão ser extraídos tanto do IBGE como da RAIS, para que a gente consiga fazer uma comparação e verificar se essas teorias que a gente acabou de falar conversam com os nossos objetivos e elas acabam se comprovando. E a amostra vai ser não probabilística, intencional e por conveniência. Por quê? Eu vou passar para frente, depois eu volto. Um pouquinho. Eu estou vendo aqui, vou fazer uma carta convite agora, rapidinho, mas eu estou prestando atenção. Qual o modelo que você vai usar para fazer a quantitativa? Quantitativa, a gente discute aqui uma vez, o Christian veio aqui, o doutorando foi para nós vamos fazer quantitativo. Só fica na frequência, sobe, desce, tarará. Quantitativo exige um modelo. Modelo econométrico, modelo robusto, quantitativo. Vai ter? Não. Então é quantitativo. Então, as frequências só a gente que assim não é. Não se configura quantitativo. Tá, não? Bom, mas voltando aqui, então, nós temos hoje em Toledo 209 cargos de liderança, entre gerentes, supervisores, diretores, coordenadores e encarregados. Eu sei decorar essa lista. Bem, de todos esses 209 cargos,
nós temos entre os três grandes setores da economia que a gente conhece, eles estão divididos na raiz em 6, na verdade, em 8. Extrativa mineral, indústria de transformação, construção civil, comércio, serviços, agropecuária, extração vegetal, caça e pesca. Tá? Desses, 1.117 mulheres estão cadastradas como alguma daqueles cargos ali em cima pela raiz, tá? Então, como que a gente vai fazer? 209 tipos de cargos. Isso. 209 tipos de cargos. Isso é... O que eu fiz? Bem, voltando. Essas 1.117 mulheres, elas são inalcançáveis nesse número. Então, nós estratificamos esse número e nós vamos pensar 5% de cada uma dessas classificações. Claro que ali, tirando a extrativa mineral, né, porque são só 2 e elas são, quem sabe, até um pouco impossíveis aí de se encontrar. De resto, nós vamos tentar 5% de cada um daqueles números encontrar essas mulheres que vão ser representadas entre. Na indústria de transformação, aqui nós temos a parte do Manduzi, a BRF e todas as cooperativas de transformação que estão alocadas em Toledo. A construção civil, comércio e serviços, nós vamos tentar encontrar essas mulheres a partir da CIT. E na agropecuária, extração vegetal, caça e pesca, que são aquelas 7 mulheres, que provavelmente eu não vou conseguir encontrar só 5% delas, eu preciso pelo menos uma delas, né? E não tenho como desclassificá-las, até porque não seria, né, num curso de agronegócio, não seria muito bom tirá-las. Nós vamos conseguir encontrá-las pelo grupo das agroligadas, que são mulheres aqui da região, que são mulheres líderes dentro de fazendas e afins, que, na verdade, elas têm um grupo que tenta trazer verdade do agronegócio para a cidade. Então, são através dessas mulheres que a gente vai tentar encontrar essas 7 líderes para tentar pelo menos uma que a gente conseguir aí. Agroligadas é o nome do grupo? É o nome do movimento Agroligadas. Uhum. E aí, nós temos o cronograma e os resultados esperados. O cronograma já está defasado, apesar de, né? Porque nós enviamos para o CEP, né, a pesquisa, para a comissão de ética, a pesquisa. E, então, assim, nós já estamos em outubro e aquilo ali ainda não deu uma data. Mas vai, né? Vai, porque até final de fevereiro a gente vai conseguir. E claro que a gente espera, então, né, com essa pesquisa e com todos esses dados, toda essa comparação, tudo isso que eu falei agora, conseguir aí revelar quais as barreiras e quais os desafios que nós, mulheres, enfrentamos na nossa carreira para ascender, se isso existe, não existe, porque esse é o objetivo, né? E tentar aí, quem sabe, auxiliá-las de alguma forma. E antes de encerrar, eu trago aí a frase da Wangari Maathai, que foi a ganhadora do Prêmio Nobel de 2004. Quanto mais alto você vai, menos mulheres se encontram. Obrigada. Só para complementar, a Ariane não trouxe, mas ela tem, como ela falou, um questionário bem amplo, né? A gente bem amplo. Tem um questionário aí que busca justamente inserir todas essas questões. Primeiro, as questões sociodemográficas, né? Aquele de um questionário básico. Depois, as questões que vão investigar justamente os fatores familiares, né? Como influenciou, se a mulher já tem filhos, como que isso, né, de certa forma, pode atrasar, ou como isso pode influenciar as decisões delas, e as questões relacionadas às organizações, né? Como que esse é o foco objetivamente, né? As dificuldades tanto, né, da parte da família, das decisões familiares e organizacionais para ela ascender na carreira e chegar a esses cargos de liderança, né? Então, aí ela tem uma amostra, como ela disse, a gente já submeteu para o
Comitê de Ética, já está quase, né? Já foi, já vai, logo vai ser aprovado para ela iniciar a pesquisa primária, né? No meu trabalho, não sei se cada pergunta que ela fez para o questionário tem um embasamento teórico de algum autor ou não. Não cada, né? Porque são muitos perguntas, mas pelo menos estão... grupos Sim, aí aquelas teorias ali, né? A gente procurou colocar questões que mostrem, por exemplo, o piso pegajoso, o teto de vidro, até da abelha rainha, né? Aquela questão das mulheres com as próprias mulheres, aí a questão do mercado de trabalho objetivo, a discriminação. Grupos de perguntas. Fica mais fácil pra- Questionário é longo, mas ele tem grupos de perguntas. E aí a questão é tudo aberto. Não, é sempre estruturado. É estruturado. É estruturado, Tem todas as questões são todas, né, Demarcadas. colocadas. Ela não vai fazer... Marcar xizinho. Marcar xizinho é um questionário. Vai ser Google enviado Forms. pelo Google Forms. Caso, né, ela tenha alguma dificuldade, por exemplo, de não alcançar a amostragem que a gente, né, tem ali como mínimo, aí ela vai, né, tentar outras estratégias, fazer entrevista e tal, mas a princípio vamos tentar enviar o questionário para você responder. Então, e também, né, como a gente pensou em enviar esse questionário, aí também tem aquela estratégia das perguntas serem mais facilmente entendidas pelas pessoas, né? De ter mais, caso Já fez seja todos? necessário. Não, Já- ainda não, não. está esperando a aprovação. Enquanto espera, Na verdade, eu mandei para 2 amigas minhas. Ela já respondeu. Já. elas mandam para pessoas do nível das pessoas que vão te responder o questionário. Não, uma a outra é só minha amiga. A outra delas é. Até essa que ela é líder numa loja de implementos agrícolas. Ela só respondeu para ela estava tudo bem. A outra, que na verdade fica mais em casa e tal, mas ela é mais minha amiga, foi por isso que eu pedi para ela, marca o tempo, vê se tu acha muito cansativo, enfim. Ela achou. Mas é que aí vai... E aí tem uma pergunta agora, essa questão, só vai entrevistar mulheres? Só. E aquela questão de gênero lá na frente, que você coloca no protótipo? Porque daí vai ser feita a comparação com os dados secundários, que daí é de homens e mulheres. Essa parte de falar gênero, só comparar os dados, mas o principal do cereja do bolo seria os questionários. Isso. Pesquisa. A pesquisa. Eu tiraria a questão de gênero lá na frente. A gente pode pensar depois Podemos pensar. no título, né? Até ela finalizar, a gente vai Até antes, quando eu abri ali, eu pensei, eu deveria ter colocado já a data no título, não só no... A gente vai pensando, né? Cada vez que eu abro ele, eu penso uma coisa. Isso vai sendo melhorado, né, conforme a gente vai vendo. Mas só parabenizar, tem outros. A Sandra está parabenizando também pelo chat. Eu acho que está bem redondinho, né? E a teoria está bem alinhada com... Uma coisa que eu achei muito bacana, pessoal, que a Guilherme fez, e que fica aí como sugestão para todo mundo, naquele quadro que você coloca a sua estrutura metodológica, você coloca mais um aqui. É que a gente não consegue ler, né? Isso. Mas ali nas colunas finais ela está dizendo qual o objetivo que ela está respondendo com essa estratégia metodológica. Né? Isso eu acho muito interessante, muito enriquecedor para quem está lendo, entender até porque você escolheu, né? Não está ali só para dar volume, né? Está ali para mesmo para responder. Na verdade, aqui poderia ter ficado melhor, porque isso aqui é mais teoria de cada coisa, sabe? Então, se tivesse ficado só essas 2 colunas, teria ficado mais fácil de ler. Eu acho um tema muito atual, né, e importante para desmistificar muita coisa que a gente ouve pelo lado de quem, digamos, está sofrendo a discriminação. Isso. Né? Muitas Até vezes a pra gente gente acredita que entender não é assim, né? O peso, digamos assim, de cada uma dessas influências. Então, boa sorte que o trabalho vai ser grande, né, mas com certeza os resultados serão muito
muito importantes e vão estar agregando, né? Aí as múltiplas discussões. Eu também fiquei muito feliz, estava prestando atenção em tudo. Aquela colocação realmente da abordagem de tudo que for quantitativo, se você fez uma análise de frequência e desceu, é realmente qualitativo. Você colocou um modelo, uma regressão, uma série temporal, um modelo logístico, aí mas ele está sensacional. Qual que você falou que vai ser sua amostra mesmo? São 5% das 1.117. Isso dá 60, 60, né? Ou seja, uma amostra não vai ser muito representativa estatisticamente, mas ela vai ter alguma característica de aderência. A amostragem por tipicidade, a vai amostragem... ser por conveniência, por... isso, ela que ela dá... E vai ser estratificado, né? Sim. Então, por exemplo... Esses que têm baixa quantidade, talvez fosse o caso de ser censitário nesse grupo. Sim, São 3 grupos pequenos. Eles são muito representativos. E talvez aqui só como sugestão, tem uma fórmula na Heinz. Você, por exemplo, coloca. Você vai configurar a tabela, né? Daí a linha, eu vou falar, a slide vai entender. A linha é o setor. Você consegue colocar uma sublinha. Isso, a sublinha. Na daí verdade, isso é um recorte. E daí Essa parte aqui é o recorte da sublinha. Você talvez pode escolher a classificação KINAI, a que tem mais setores. Daí você vai conseguir ter um indício de qual a atividade que ela trabalha. Especialmente sim. na agropecuária. Na agropecuária, né? E os outros ali que tem menos, para não ficar uma coisa tão no escuro, né? São 15 de toda a agropecuária do município. É difícil. É difícil. Mas você sabe, está no ramo da criação de suínos. Ainda tem bastante. Ainda tem bastante, mas é mais alcançável. Qual mais fácil. pode te ajudar. A Diana tem uma mensagem bem assim. Cada fim de semana eu mexo na extrativa mineral. Eu falei assim, não, em 2022 isso não apareceu agora, né? Liberaram os dados de 2023. Aí daí ela falou assim, aparecem essas duas aqui. Eu falei, não, calma, ela, né? Vamos dizer, se você fizer 5% de dois, não vai Se elas aparecerem ali, eu disse, cara, onde é que eu vou achar elas agora? Eu vou fazer uma contribuição que eu explico. Pra mim aqui, ó. Não é que você não rezou ainda, né? Acho que eu não fiz o suficiente. Só colocar aquela última frase lá. Claro. Muito importante. Só tem um detalhe: quanto mais alto você vai, menos mulheres você encontra. Nas Olimpíadas só tinha mulher de medalha de ouro. Ou seja, não ficaram tudo para trás, né? Para deixar de ser questionado. E se bobear, nas próximas Olimpíadas, elas vão estar sempre. Elas já superaram até a vez o maior contingente, né? E, nossa, 3 medalhas de ouro, sensacional. Se não fosse as mulheres. Mas ela tem razão nisso aí, ó. No geral. No geral. Beleza?